Olhem só, o pessoal que está na plataforma, o pessoal que está presencial, tá? Vou passar o mesmo aviso novamente, tá? Nós temos 2 aulas antes da revisão propriamente dita da prova. Nós vamos fazer o seguinte: nós vamos rever o nosso conteúdo programático já acabou. Nós vamos rever cada ponto em uma segunda-feira. Hoje nós vamos falar sobre a questão das metodologias. Na próxima aula, a gente vai complementar com a educação continuada. E na véspera da prova, nós vamos fazer a revisão. A revisão é muito mais rápida, porque a revisão já é mais direcionada à prova de vocês, tá? Então, olhem só, nós vamos botar agora uma pequena revisão falando um pouco sobre a questão do ensino e aprendizagem, para a gente ter uma base bem melhor para a prova de vocês, tá? Oficialmente, a gente está começando agora. A nossa aula de hoje é um momento para a gente direcionar um pouco o entendimento de alguns conceitos fundamentais para a segunda avaliação e para outros momentos, tá? Quando a gente ouve falar em ensino e aprendizagem, né, parece ser uma coisa mais chata, né? A gente às vezes tem uma dificuldade de ver o nosso papel da enfermagem dentro desse padrão, mas a gente precisa entender uma coisa: será que ensino é a mesma coisa que aprendizado, né? Será que tudo que vocês escutam vocês aprendem, né? Quantos conselhos vocês já ouviram e vocês não seguiram, né? E aí às vezes a gente entende que o quê? Que modificar, passar uma informação ou até aceitar uma informação, ela pode ser muito complicada, por mais que essa informação ela seja uma informação muito básica, tá? Então, olhem só, é fácil demais a gente encontrar pessoas, né? Peraí, deixa só eu admitir aqui o Augusto, gente, e desabilitar aqui. Peraí, rapidinho. Pronto. Então, olha só, é muito fácil a gente encontrar hoje em dia pessoas que fazem algo chamado de transmissão de informações. Transmissão de informações não significa dizer ensinar. Não esqueçam isso. Transmitir uma informação é simplesmente você pegar algo e falar, mas não necessariamente ensinar alguém a fazer algo. Então, por exemplo, a Kelsene pode muito bem chegar aqui e falar: olha, professor, para fazer tal comida a gente faz isso, isso, isso. Eu falei: interessante. Aí me perguntaram: Adilson, como é que faz isso? Eu falei: não sei. A Kelsene estava até falando, mas eu não faço ideia. Ou seja, ela não utilizou uma metodologia ou uma forma para explicitar aquilo. E o que é que acontece é o seguinte: todos nós que estamos aqui presencialmente via plataforma, nós somos formados por ideais próprios. E isso é o grande desafio que nós temos de entender as coisas que nos é passado. Então, por exemplo, quantas vezes alguém chegou para vocês, a mãe ou pai, e falou assim: ó, Kelsiane, não vai, por exemplo, te meter na UFPA agora à noite que é perigoso. E a Kelsiane relutou, relutou e falou: eu vou, eu vou, eu vou. E falaram: não vai, não vai, não vai. E quando ela chegou lá, ela percebeu o quê? Que era melhor ela não ter ido. O que é que significa dizer isso? A maioria dos indivíduos hoje em dia, elas só adotam uma ideia ou uma concepção ou pelo arrependimento ou pelo trauma, né? E isso é muito ruim, porque as pessoas poderiam evitar a parte traumática dos acontecimentos para aprender. Então, por exemplo, quantas pessoas a gente conhece que tem AIDS hoje em dia, o HIV, e fala o seguinte: poxa, por que naquela relação eu não usei preservativo? Poxa, por que eu fui me envolver dessa forma? E aí é tarde demais. E quando a gente fala nessa transmissão de informações, o que é que tem dificultado hoje na nossa sociedade a gente, vamos dizer assim, tomar para si melhor as informações? É porque nós vivemos em um meio onde as informações são jogadas em cima da gente. Então, por exemplo, tu acorda, não sei o que é que vocês fazem, mas tem muita gente que acorda e a primeira coisa que faz é ver o celular, né? O celular é uma fonte infinita de informações. Tu abre o Facebook, já tá lá falando que o Uber hoje está entrando em breve aqui em Belém, que atropelaram um flanelinha ontem na doca, né? Então, por exemplo, você reúne tanta informação que olha que coisa curiosa, automaticamente o teu cérebro
ele começa a bloquear a absorção dessas informações, né? Então, por exemplo, se eu perguntasse para vocês o seguinte, gente, sei lá, na semana passada, vocês lembram daquele acidente que teve? Se eu perguntasse para vocês qual foi o país que teve aquela explosão que a cidade inteira ficou destruída, vocês lembram disso? Não, não foi Hiroshima, foi agora, esse ano. Ó, tem muita gente que às vezes nem lembra o nome da cidade. Isso é uma coisa muito recente, né? Então, por exemplo, isso nos mostra quanto nós não estamos mais tão seletivos a escolher o que aprender. Se eu fosse perguntar para vocês coisas que vocês aprenderem em farmacologia, em anatomia, talvez vocês não saibam. E não estão sabendo disso porque o cérebro de vocês está selecionando coisas que para vocês não é de tanta importância, mas como é muito fixado a ele grava. Então, por exemplo, se eu perguntasse para vocês qual é o nome do cara que roubou, não, todo mundo sabe. Teóricas de enfermagem. Estudaram isso em história da enfermagem. Vocês conseguem lembrar? Entendeu? Então, por exemplo, não tem. Como é que vocês lembram de algo? Vocês sabem quem é o Vitão, vocês têm a similaridade facial, vocês sabem o que aconteceu, quando aconteceu, a música, o clipe que ela dançou no colo dele, vocês sabem tudo. Mas a teórica de enfermagem que vocês ouvem falar sobre autocuidado todo dia nessa universidade, sobre teoria das necessidades humanas básicas, vocês não lembram. Então, isso nos mostra o quanto é seletivo, né? Porque aquilo que nos marca é considerado mais importante. Então, por exemplo, às vezes você tem um namorado, né? O rapaz faz tudo para ti, te leva para o Maranhão para passear, e passeia dali, é foto dali, é jantar e tudo mais. Esse cara, ele vacila uma vez, muitas vezes o vacilo dele é mais lembrado do que 1000 coisas boas que ele fez. Porque está te habituando às coisas boas, e quando ele faz algo diferente que te marca, isso fica muito mais marcado, tá? Olha, se vocês quiserem falar alguma coisa, chorar, vocês ficam à vontade, tá? Também, né, pessoal, a história da UFPA foi forte, eu me lembro. Mas... Bom, então, olhem só, esse aprendizado, a palavra aprendizado não é a mesma coisa que transmissão de informação, né? Então, esse aprendizado, ele só ocorre quando a gente percebe essas 4 características dentro de nós. Primeiro é o recebimento, né? Como eu disse para vocês, a gente recebe informação, a Monique está lá no hospital, é gente falando para ela como fazer tal coisa, vocês estão na televisão, hoje em dia, propaganda eleitoral é uma fonte de informação direta, porque eu vou fazer tal coisa, porque eu vou fazer aquilo, aquilo outro. Vocês estão aqui, vocês estão ouvindo coisas, vocês estão no WhatsApp, estão ouvindo coisas, vocês estão recebendo informação de todo jeito. Só que olha que coisa curiosa, em 1998, vocês já eram nascidos nessa época? Esse ano? 98? Já era nascida, Rui? Beleza. Em 98, estimava-se que um indivíduo a cada dia ele acumulava 80 gigas de memória no cérebro. 80 gigas de memória é muita coisa. Em 98, tu não tinha celular dessa forma. Tu não tinha mídia, Facebook, WhatsApp. Tem ideia de quanto o ser humano ele acumula de informação hoje no cérebro? Né? Deve ser uma coisa estrondosa, mais de teras de memória, né? E eu te pergunto, o ser humano ele tem a capacidade de guardar tudo isso na cabeça ou não? Né? Biologicamente falando, né, com a dimensionalidade do cérebro, ele poderia fazer isso. Mas nós ainda não desenvolvemos o cérebro para fazer essa atividade, né? Tirando pessoas que têm, por exemplo, memória fotográfica, isso é uma funcionalidade cerebral que já é prevista na evolução humana. O cara vê o livro, vai passando e ele consegue decorar automaticamente o que está escrito. É uma memória fotográfica, mas nós não temos isso. A outra coisa é a compreensão, é ouvir e entender. Quantas vezes em sala de aula vocês viram aulas de 2 horas e não entenderam nada?
né? Vocês viram professores explicando para vocês na faculdade o ciclo de Krebs, né? Vocês viram a Silvia falando das fases do parto, né? Vocês viram situações onde o professor passou muito tempo explicando. E aí pergunta, vocês entenderam? Aí vocês, aham, não entenderam nada. É que nem a explicação do uso da medicação da tuberculose no polioquimioterápico. Olha, tal peso, tal peso. E um indivíduo com 50 quilos, como é que faz? Não sei. Ou seja, vocês não fazem, procuram a compreensão daquilo. Sabe por quê? Porque naquele momento, aquele assunto não é importante. Alguns estudiosos da pedagogia dizem que o ser humano ele não deveria ser forçado a aprender aquilo que não é do seu gosto. Na época que o meu pai fez vestibular, olha o que aconteceu. Quando ele chegava no último ano, ele fez farmácia. Ele só estudava o que era da área da saúde, porque era a área que ele gostava, das biológicas. Quem ia fazer engenharia só estudava a parte de exatas. Física, matemática, na UFPA era assim. Hoje não. No ensino médio, tu quer fazer vestibular, tu tem que aprender o quê? História, literatura, matemática, entre outras disciplinas. Isso decai, faz o potencial do aluno decair porque ele é forçado a tentar entender algo que não é da sua vontade. A mesma coisa acontece na faculdade. Vocês são direcionados a aprender algo, ou às vezes até fazer um curso que não é da predileção de vocês, né? Por exemplo, será que a Monique realmente queria estar aqui fazendo enfermagem? Não, professor, meu engenharia. Pô, será que a Kels queria estar aqui? Não, professor, minha vontade era fazer educação física lá na FPA. Tudo bem, né? Então, por exemplo, são exemplos que nós temos disso tudo. Segundo, a terceira coisa é o arquivamento. Quem arquiva as coisas na nossa cabeça não somos nós, né? A gente não consegue simplesmente falar assim, nossa, eu vou lembrar o resto da minha vida, vou arquivar o dia em que eu viajei pela primeira vez com a minha namorada, com o meu namorado, isso não existe, gente. É por isso que às vezes vocês lembram de um dia que você foi comprar uma água de coco na praça, há 10 anos atrás, e vocês não lembram quem fez aniversário na turma semana passada, né? Não são vocês que vão selecionar isso. O cérebro, de alguma forma, seleciona o que é importante, porque para ele, aquilo marcou de alguma forma. E vocês não escolhem isso. Eu pergunto para vocês, como é que a gente vai ensinar alguém se, na verdade, quem escolhe o que é aprender é o cérebro e não a pessoa? A gente precisa forçar ele a acreditar que aquilo é importante. Através do quê? De uma coisa interessante, chamada atenção. Né? A atenção é tudo. Ou quando aquilo te chama a atenção, por exemplo, vocês ficaram um pouco ansiosos com essa eleição dos Estados Unidos essa semana? Estava todo mundo acompanhando. Olha, Joe Biden, Trump, quem será que vai ganhar? Isso chamou a atenção de vocês. E vocês ficaram na expectativa de saber quem era, não foi verdade? Claro que chamou a atenção. Vocês chegam aqui no primeiro dia de aula, né? Aí vocês entram e vem a professora Elisângela. Ótimo, vocês já estão habituados a ver ela. Isso não chama a atenção de vocês. Aí, por exemplo, chega uma aluna no primeiro dia de aula, nunca viu o professor Adilson e o professor Adilson. Olha, é um professor novo. O que será que ele vai ministrar? Como será que ele é? Isso, de alguma forma, fixa o teu entendimento em guardar algum tipo de informação, né? Então, gente, isso são exemplos de que a gente precisa também ensinar o nosso cérebro a ser seletivo. Vou contar um exemplo para vocês. Vocês já ouviram falar no Einstein? Vocês já ouviram falar em Sócrates, Descartes? Foram pensadores que vocês estudaram no ensino médio e tudo mais. Existem alguns estudiosos que dizem que as grandes mentes da atualidade, elas estão perdidas. Por que diz que são perdidas? Porque naquela época, o indivíduo, ele ficava em reflexão o dia inteiro. O cara ia pro Facebook? Não. O cara ficava vendo o vídeo de criança lá caindo, pegadinha no WhatsApp, vendo as fotos de quando foi pro Maranhão no celular. Não. Né? O que eles faziam? A busca pela ciência dentro da observação. Hoje em dia, por exemplo, se você quer descobrir como é que um ventilador ele funciona, por exemplo, você não vai olhar para o ventilador,
olhar para a fiação, imaginar como o circuito elétrico funciona. Você vai aqui no celular e vê como o ventilador funciona. Ah, é assim, beleza. Né? Isso não estimula a utilização do seu pensamento. Pergunto para vocês o seguinte: vocês já usaram a fórmula de Bhaskara alguma vez na vida de vocês? Vocês já usaram, por exemplo, o dimensionamento da área de um quadrado, o volume de um cubo, a altura vezes comprimento vezes altura? Eu já usei isso no cotidiano, né? Para calcular, por exemplo, a caixa d'água e tudo mais. Só que eu digo para vocês o seguinte: a grande utilização da ciência não é para vocês fazerem uma prova e tirar 10. É para vocês poderem evoluir como seres humanos dentro da vida de vocês. Isso é o grande problema, porque vocês são condicionados desde criança a estudar para quê? Para que vocês estudam? Para ser alguém na vida, mas principalmente para ganhar dinheiro. Né? Então, vocês estudaram maternal, jardim, alfabetização, fizeram ensino médio, estão na faculdade para poder ganhar dinheiro. Aí vocês vão trabalhar e não vão ganhar dinheiro. E aí? Eu vou ganhar um dinheiro menor do que vocês esperavam. E aí? Entre aspas, valeu a pena, talvez um esforço tão grandioso? Diga, querido. Como é? Eu não entendi. Sim. Pois é, mas a desproporcionalidade salarial, ela é um grande significado disso, né? Por exemplo, como é que pode aí as pessoas se indagam, professor, a pessoa não tem nem nível superior ganhar tudo isso? Porque a sociedade condicionou a gente a acreditar que quanto mais avançado em estudo você tá, mais dinheiro você tem. Isso é mentira, gente. Isso é mentira. As pessoas que têm o maior potencial de criatividade são as que mais têm dinheiro, percebam isso. O cara que tem um feeling para administração, aí o cara lidera uma empresa e ganha muito dinheiro. O cara que tem um feeling para ser da saúde, ou seja, diferente de quem quer forçar as situações, utilização. E aí eu pergunto para vocês, quantos por cento de tudo que vocês aprendem, vocês conseguem utilizar na vida de vocês? Quantos por cento, Carlos? Ixi, é muito, né? Essa menina é prodígio, 20 a 30% ela utiliza. Estima-se que a gente não usa nem 10% de tudo que a gente aprende, né? Estima-se que 3% de tudo que a gente utiliza, ele é considerado informação descartável. O que é informação descartável? São as informações do dia a dia. Por exemplo, aquelas coisas que a gente vê no Facebook, né? Sei lá, aprenda como fazer doce de morango sem morango, né? Como fazer pão em 5 minutos. Por que eles chamam isso de informação descartável? Porque a maioria das vezes não é uma informação real. Tu vai lá ver a informação, como fazer um pão em 5 minutos. Primeira coisa, deixe no forno por 15 minutos. Porra, faz o pão em 5 minutos, tem que deixar no forno 15 minutos. Ou seja, são as informações que são descartáveis de toda forma. E se vocês forem pensar, é verdade. Porque vocês estão no Instagram, a mulher te ensina como fazer a sua sobrancelha de olho fechado. Aí tu vai tentar fazer. Como não sei o quê. Ou seja, são informações que não vão somar de forma circunstancial no cotidiano. Tá bom? Alguma pergunta até aí? Pessoal da plataforma, Marta, Érica, alguém quer falar alguma coisa? Vitor? Acho que não, né? Eu não estou conseguindo ouvir ninguém falar. Isso aqui tá ligado ali, Calcene? Vê aí pra mim. Tá, né? Tá. Perfeito. Ninguém tá falando nada. Tá ótimo. Obrigado, Calcene. Pode sentar no seu lugar. Bom, e aí, gente, nós caímos sobre aquela reflexão primária, né? O ensino e o aprendizado. É o binômio ensino e aprendizado, né? Nós vamos, claro, infelizmente morrer um dia. Não sei se vocês
queriam viver 200 anos, ou se vocês queriam viver só 70, 80, seja o tempo que for, mas aprendam o seguinte: desde o momento intrauterino até o momento da morte de vocês, nós estamos aprendendo sempre alguma coisa. O excesso de aprendizado frente a uma mesma situação leva à destreza. Como assim, professor? Não entendi. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês já passaram o sonda alguma vez na vida de vocês aqui? Já passou, Ruiva? Vocês acham que vocês estão boas aí para passar sonda ou vocês acham que precisam aprender mais um pouco? Peraí, deixa eu ver aqui. Quem é que mandou algo aqui? Bom dia, professor. Bom dia, meu amigo. E aí, o que é que acontece? Quando a gente fala, por exemplo, do exemplo da sonda, tem gente que fala, professor, eu estou meio inseguro, eu ainda não me sinto muito bem, eu passo, mas eu estou com medo. Aí eu vou te dar 100 sondas para passar. Quando chegar na centésima sonda, tu já está maceteado. Por que tu ficou maceteado? Porque você pega a ideia que você tem de quem ensinou você a passar a sonda e você vai assimilar junto com as informações do cotidiano. Aquilo vai lapidar o teu conhecimento específico. Vai tornar aquilo muito mais prático. Vou dar um exemplo para vocês. Ah, professor, eu vou casar, né? Eu vou dar um exemplo para vocês. As maiores taxas de divórcio no casamento, eles ocorrem depois dos 20 anos de casamento ou até os 3 primeiros anos de casamento. O que é que explica isso? Porque as maiores taxas de divórcio se dão, por exemplo, depois dos 20 anos de casamento. O que é que acontece? Sobrecarga e tudo, o cara falou, meu irmão, já tô quase para morrer, vou me embora, vou curtir minha vida. E por que até os 3 anos? Por que as pessoas, a maior taxa está também entre os 3 primeiros anos de casamento? Sabe por quê? Porque as pessoas vivem um problema e já assimilam o problema como algo superior a qualquer convivência. A maioria das pessoas vão aprendendo ao fazer o quê? A lidar com as situações e com as pessoas e vão se adaptando à vivência. Já vão aprendendo com os próprios problemas e vão aprendendo a lidar com isso, certo? Relacionamento é assim. Às vezes a gente chega na sala de aula, tá triste, tá preocupada com alguma situação, vai aprendendo a lidar futuramente com isso, tá? A gente tem muitos exemplos, né, em sala de aula disso. Bom, e o papel do professor? O que é que eu faço com vocês? Nada? Claro que não, né? Eu tento criar em vocês uma perspectiva muito mais de interpretação do que de decoração. Já pedi para vocês decorarem alguma coisa? Não. Ao contrário. Desde a nossa época que a gente via outras disciplinas, a gente sempre tenta estimular o quê? O raciocínio, né? O quê? A interpretação de alguns pontos muito primordiais, tá? Então, olhem só, o que era o professor, né? Quem era, na verdade, o professor? Ele era quem trazia a informação em primeira mão para o aluno. Hoje em dia, isso é verdade? Não. A gente fala de um conteúdo, aí a Yasmin fala, professor, eu já ouvi falar nisso. A Monique fala, não, porque lá no hospital acontece dessa forma. E isso é muito importante, porque por muito tempo o professor acreditou que ele era o dono do conhecimento. Vocês já tiveram algum professor que achava isso? Na faculdade, na escola, que achava que ele sabia tudo e vocês não sabiam quase nada, né? Infelizmente a gente vai encontrar. Eu já encontrei. Eu tenho colegas que acham isso, mas que infelizmente a gente sabe que não é uma realidade comum, tá? E o aluno, coitado, o aluno ele era visto, vou até arredar esse diálogo para lá, dessa forma, olha, coitado, ele escutava, ele penava, o professor parece que ele queria lidar contigo até o limite, passava na atividade toda semana, olha, bora fazer seminário, vocês têm que fazer isso, tá horrível, não sei o que mais. E isso acabava condicionando as pessoas até mesmo ao medo do aprendizado, tá? E olhem só, o professor, hoje em dia, continua achando que é quem traz a informação na primeira mão para o aluno. Olha que complicado, né? Em 2020, os professores ainda acham isso. O que é que tem a ver isso com a enfermagem? É porque o enfermeiro, em algum momento, ele vai ser um provedor de informação. Ele vai ser um professor na comunidade, na sociedade,
E aí a gente vê, às vezes, lá naquela comunidade ribeirinha, tem profissional que chega com o peito estufado, né? Qual é o seu nome? Doutor Adilson. Que doutor Adilson? Gente, nada, rapaz. Teu nome é Kelciane Adilson, Monique, né? Ah, obrigado, não sei o quê. Aí tem gente que estufa o peito e fala, olha, eu só vou falar com essas pessoas se tiver cadeira para me sentar. Ah, porra, desculpa o palavrão, né? Mas eu digo assim, isso é para entender que a informação ela já acontece dentro da abordagem. Eu chegar para vocês e falei, gente, sejam bem-vindos, tá? Eu sou o professor Adilson. Vamos ter um momento muito legal em sala de aula. É diferente do professor que chega e fala, olha, eu acho bom vocês estudarem muito esse semestre, eu não passar a mão na cabeça de aluno. Porra, isso é extremamente traumático, né? Isso faz as pessoas serem estimuladas pelo medo e não pela vontade, tá bom? Rápido. E aí, o que é que a gente quer hoje em dia? Isso aqui, né? O professor, ele traz a formação, o conhecimento, uma atualização, comunicação e respeito, e o aluno, ele tem que ser movido pela curiosidade, pelo empenho, a pesquisa, o respeito. Vocês acham que o aluno respeita hoje o professor em sala de aula? Né? Muitas vezes o professor está falando em sala de aula, tem alguém no celular mexendo, né? Às vezes está ali vendo uma informação, vendo alguma coisa importante, ou até acompanhando a aula às vezes, mas o professor não sabe, né? Porque ele não consegue ver através do celular para ver o que vocês estão vendo. Mas, acima de tudo, o respeito, ele não se dá essencialmente para o professor. O respeito é dado pelo que vocês fazem para estar aqui. Por exemplo, é barato estar numa universidade particular? Não. É tu, Monique, que paga a tua faculdade? É, pois é fácil fazer isso? Não, não sei, Kelsey. Foi. Mas então, por que eu digo respeito? Porque é o seguinte, hoje é muito prático, às vezes, as pessoas. Ah, o meu pai faz isso, o meu namorado, minha esposa, meu marido, não sei o quê. E acaba que não há uma valorização do que isso é feito. É muito difícil, gente. Se todo mundo nesse país pudesse estar dentro de uma faculdade, estariam porque acreditam que o ensino ele muda a vida. O ensino muda a vida. O ensino nem sempre te faz rico, mas ele muda a vida das pessoas. Sabe por quê? Porque faz você ter novas concepções de tudo. Eu, quando entrei na faculdade, quando eu fiz o meu mestrado, minha especialização, eu aprendi realmente o que é ver o indivíduo limitado, né? Principalmente na saúde. A gente aprende a ver as coisas com uma maior valorização. E o grande importante disso tudo é isso, tá? Alguém tem alguma pergunta até aí? Não? Ó, vou dizer uma coisa para vocês. Responderam, vocês escutaram agora, acho que umas 2 ou 3 questões da prova de vocês. Parece ser uma coisa meio prática, né? Básica de entender e aprender, mas tem muita gente que se amarra. A primeira prova de vocês de educação em saúde, que era uma prova para todo mundo tirar 10, não foi assim, tá? Então, a segunda prova de vocês, que envolve tipo de metodologias, envolve educação continuada, tentem ter uma atenção maior, principalmente pela complexidade, às vezes, que parece ser muito básico, mas às vezes tem uma palavra ali contrária, as pessoas acabam acreditando e erram aqui, tá? Pessoal de casa aí, tem alguma pergunta? Por favor, escrevam aí no chat se sim ou que não, porque eu não estou conseguindo ouvir vocês direito. Não estou ouvindo ninguém. Só escrever no chat. Não, não, sim, sim. E se tiverem, por favor, escrevam a dúvida de vocês. Não? Tá, perfeito. Então, olhem só, gente. Aula que vem, nós vamos fazer a mesma coisa que hoje. Nós vamos fazer um pequeno comentário sobre educação continuada para a gente poder relembrar esses conteúdos. E na terceira aula é a revisão da prova já. Falando sobre um pouco das questões, como a prova vai se apresentar, para a gente poder fazer a nossa prova dia 30 de novembro e vocês entrarem, entre aspas, de férias, porque ainda tem a qualificação de vocês. Tá bom? Então, para o pessoal que está na plataforma, eu agradeço aí a atenção e um bom dia. O pessoal que está presencialmente ainda vai ficar aqui comigo, que a gente está batendo uma fofoca, tá bom? Então tá, gente. Um beijo enorme, até a próxima segunda-feira.